Então, gente, os pensadores do iluminismo não estavam mais dispostos a aceitar, né, os antigos dogmas da igreja, então, que foram recebidos através de doutrinas, né, da igreja. Então, eles destronam essa hierarquia eclesiástica, né, e passam a formular uma nova teologia, né? Então, aquela formulação de teologia clássica não era mais suficiente para eles. Então, eles passam a formular uma nova teologia através de debates intelectuais. Então, surge o iluminismo dessa forma. Então, nós tivemos três principais filósofos que influenciaram o iluminismo na época, né? Um deles foi Voltaire, né? Ele entra contra o domínio da ideologia da igreja, né? Ele entra de frente contra esse domínio. O outro foi Rousseau, né? Que ele vem defendendo a democracia e ele faz a publicação da sua obra chamada O Contrato Social. Ele entra nas reformulações políticas, né? Quebrando essa corrente igreja política. E Montesquieu, ele vem também defendendo três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, e tem as publicações de suas obras como O Espírito das Leis e as Cartas Persas, que são uma das obras de Montesquieu. E é importante lembrar, né, o pai do iluminismo, né, John Locke. Ele vem sendo o pai do iluminismo, ele entra de frente disso defendendo um liberalismo político, né, por isso dessa revolução. O iluminismo ainda influencia na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa e na Inconfidência Mineira, são as influências que o iluminismo faz nesse período do século XIX. Então, esse pensamento, né, vem influenciado por filósofos como Kant, como Hegel, né, e esses caras vêm trazendo um advento da modernidade, né, colocando a ciência ao pé de igualdade com as escrituras. Então ele vem empurrando isso de uma forma ordenada intelectualmente, né, mas que é difícil a aceitação para ela, equiparando a ciência junto com a escritura. Então Kant ele tenta entender os limites da razão, cria modelos explicativos, fala sobre o dever ser, né, e apresenta dois conceitos, que é o racionalismo, né, de Descartes, e o empirismo, né, de Francis Bacon. Tá? Já ele pega e analisa a razão usando a própria razão, ou seja, instrumentaliza isso. Já Hegel ele compõe um novo modelo do universo aplicado sobre a ética, sobre a natureza, sobre a estética, sobre a metafísica, e ele passa a fazer do meio de persuasão dele criticando Kant. Então Hegel vem e começa a fazer crítica em cima da busca da razão de Kant. Então ele começa a fazer esse foco, ele fica tão fissurado nisso que ele, na verdade, ele perde o foco da filosofia, né, que é do liberalismo, do iluminismo. Então ele nasce o liberalismo em 1820, né, com a ideia de reconstruir a fé cristã. Então tem como objetivo a teologia de transformar o cristão à luz da filosofia. Então eles quebram a doutrina da igreja, quebram o dogma e falam que a teologia tem que ser transformada com uma visão filosófica. Tá? Em 1910, passa a disseminar em faculdades e seminários a ideia da verdade fundamentais da fé cristã, ou seja, criação, nascimento, nascimento virginal, né, ressurreição, volta de Cristo. São disseminadas ideias contra essas verdades. Então, a Bíblia, que era o livro de Deus, passa-se a crer que seria apenas um livro histórico e científico. Então, isso vem desmoronando, de certa forma,
o conhecimento cristão, o conhecimento a respeito de Deus. Isso causa vários entraves, né? Ninguém pode questionar algo que seria a palavra de Deus, algo que é a palavra de Deus, né? Então passa a ter esses entraves. Até hoje, o liberalismo ele influencia, né, através do iluminismo, ele passa a ser algo abominável dentro do contexto cristão. Então, alguns pensamentos dessa teologia, né, liberal. Então, os liberais gostam de ser chamados de cristãos progressistas, são um dos pensamentos dele. A doutrina passa a se dividir em prática única, e não importa a sua crença. Então, o liberalismo ele não está preocupado com crença. Tá? Começa a trabalhar fortemente o evangelho social, ou seja, o evangelho para o homem, né, em busca de alcançar o homem. Não existe preocupação a respeito de se Jesus vai voltar, com relação à salvação, com relação ao inferno. Então, o liberalismo ele não começa a trabalhar mais isso. Tá? Os cristãos liberais, né, passam a pregar a prática de que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de mitos, que a Bíblia é uma construção humana, né, que é condicionada a culturas, né, e entram a questionar uma teologia contextuada, do tipo um Deus sem ira, um homem sem pecado. Você está aqui para isso, você tem que viver e passar todas as fases, né, faz parte de ser humano, faz parte do plano ao qual Deus escreveu para você. Então, ela passa a vir com esse pensamento. Então, alguns principais nomes da teologia liberal, nós temos aí o Friedrich Schleiermacher. Esse cara tem um pensamento forte sobre a influência de Kant, tá? Mas Schleiermacher ele diz o seguinte, que não há religião falsa ou religião verdadeira, mas que de todas elas o cristianismo é a melhor. Então ele vem com essa fala, né? Ele fala que ela passa a ser melhor, o cristianismo, dentro das religiões, porém ela não é a única. Então ele abre esse precedente para dizer todas as práticas são compreensíveis, são legais, porém melhor é o cristianismo. Ele não é o único, mas é o melhor. Então, nós temos também um outro nome, Karl Barth, né? Ele vem no contexto neo-ortodoxo, né? A neo-ortodoxia, né? Nasce na Suíça, que Karl Barth foi um dos fundadores da igreja confessional, né? Ele resiste todas as tentativas do cristão na Alemanha, né? No sentido de unir o cristianismo ao nazismo de Hitler. Então, Karl Barth ele resiste a isso, tá? A sua teologia e seu pensamento, ele pregava o seguinte: a Bíblia não era a palavra de Deus, mas continha a palavra de Deus. Do pensamento do que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela só vira a palavra de Deus quando você pratica. Tá? Barth inspira, né, em Kierkegaard e reivindica infinitas diferenças qualitativas entre religião natural e revelação, entre filosofia e Bíblia. Tá? Karl Barth tem como seu livro preferido a Carta de Paulo aos Romanos. Tá? Temos também outro influenciador da teologia liberal, que é Bultmann, né? Rudolf Bultmann. Tá? Ele vem com o tema de desmitologização, ou seja, desmistificar aquilo que estava na Bíblia. Então, ele sacode o mundo teológico, né? Não só ele, né? Mas sacode. A primeira vez foi quando a sua conversão na teologia dialética introduz a exegese bíblica disso. Então, conduz, segundo os princípios críticos, uma história liberal. Então, um método histórico morfológico. Ele vem nessa... E a segunda vez a qual ele sacode, transformando isso, foi quando ele inventou a teologia da desmitização, né?
por esses dois títulos, né? O histórico morfológico e a desmitização, né? Digamos assim, desmistificando algumas coisas. Sua teologia vai além dos métodos hermenêuticos, tá? Então, passa a caracterizar pela filosofia existencialista. Então, ele desmistifica o Novo Testamento, né? O seu escrito obteve ressonância mundial, tá? Em 1941, ele encontra-se entre os mais significativos da teologia do século XX, ou seja, a teologia contemporânea. Então, o pensamento da sua teologia ficou destacada nas questões da ideia, ou seja, do mito, a expressão mítica e metafísica. Tá? Ainda temos a presença do filósofo Tillich, né, o teólogo Paul Tillich, a qual ele fala da imanência de Deus acima de Deus. Deus acima de Deus. Ou seja, Tillich também nasce numa família de pastor luterano, tá? Na Alemanha, e no primeiro momento ele faz parte de um movimento da teologia dialética, chefiado por Barth, tá? E dentro do liberalismo teológico. Então, na Primeira Guerra, Tillich ele entra como capelão na guerra, foi responsável pelo sepultamento de várias pessoas que morreram durante a guerra, e isso faz com que ele passe a ter uma reflexão, não só pessoal, mas de uma reflexão teológica a respeito daquilo. Tá? Então, Tillich, ele vem na questão que poderia ter sido morto também dentro as pessoas que poderiam ter sido mortas dentro do campo de concentração. A obra de teologia sistemática, então, foi a principal escrita entre os anos 51 e 63. Então, essa obra possui 3 volumes, na qual Tillich escreve, e cada um trata de uma questão. Então, ele trata da questão essência e existência em si, tá? E concebia a existência de 2 realidades, tanto da essência e da existência, né? A primeira, que é a essência, o potencial, e a existência, dizendo que ela é finita e imperfeita. Tá? E ele pega isso de uma ideia platônica, né? Através de um mundo das ideias. Então, ele diz que Deus se manifestou em diversas vezes, sua manifestação efetiva foi em Jesus Cristo. Depois ele fala da questão da palavra, onde ele encontra o seu clímax na coparticipação da revelação, que é Cristo, né? E fala da existência de Deus, a qual esse último ponto tem a ver com o ser e o não ser. Tá? Para o alemão, Deus não existe, por quê? Porque se Deus existe, Deus deveria ser finito. Então, é a essência superior à existência, ou seja, a essência é superior à existência. A essência é infinita, é absoluta. Então, ele resume: Deus não existe, porque isso implicaria numa negação, uma nulidade de Deus, porque Deus passa a ser finito. Então, Deus é infinito, portanto, Deus não se encontra numa realidade existencial. Ele existe e se encontra numa realidade essencial. Isso o alemão Tillich define isso. Nós temos ainda um dos influenciadores, Bonhoeffer, também foi teólogo, né, mas não teólogo sistemático, no sentido prático. Ele foi um teólogo liberal, tradicional, né, não tradicional, mas liberal. Seu pensamento, ele defendia um cristianismo sem religião. Ele fala de um mundo amadurecido, a qual uma interpretação não religiosa, né, e da terminologia bíblica. Ele sugere que o conceito teológico equivocado precisava ser refeito, tá? Ser substituído por uma visão que posiciona Deus como o além em meio à nossa vida. Ou seja, ele quer demonstrar Deus transcendente, além do que nós conhecemos como uma teologia, né? Então, ele, como igreja, então, ele diz que nós vamos encontrar Deus naquilo que conhecemos e não naquilo que não conhecemos.
Então ele fala que Deus está presente em tudo aquilo que somos capazes de alcançar e não daquilo que não conhecemos. Então, ao longo da vida, o teólogo ele luta na questão acerca de encontrar Cristo, chegando à conclusão que ele pode ser encontrado no mundo e não apenas em algumas esferas religiosas especiais. Então, esses são os pensadores que influenciaram muito na época, né, e na criação da teologia liberal, que vem do iluminismo. Então, agora nós vamos entrar aqui na questão da teologia da libertação. O que vem a ser a teologia da libertação? Ela é fundamentalmente, né, a teologia da libertação, um movimento teológico surgiu na América Latina e em outros países de terceiro mundo. América Latina e outros países de terceiro mundo, que toma como ponto a referência, a experiência aos pobres e sua luta pela libertação. Bem, na verdade, a teologia da libertação é uma nova abordagem radical para a atividade teológica que parte dos pobres, tá? Então, ela tem a sua raiz numa militância política e revolucionária. Então, por isso que ela se choca com o evangelho puro, tá? Com o cristianismo puro e simples, digamos assim. Ela entra na libertação, ela alcança os pobres, mas ela vem de uma militância revolucionária. Em setembro de 1984, o Vaticano emite um documento criticando a ação da teologia da libertação. O texto intitulado Instrução acerca de certos aspectos da teologia da libertação foi redigido, né, e assinado pelo cardeal na época, Joseph Ratzinger, que é o Papa a qual pediu para sair. Então, o líder conservador da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ele vem e critica essa teologia em 84, condena ela, diz que ela não está nos parâmetros católicos. Tá? Então é possível observar a unidade do Espírito em uma surpreendente falta de crítica interna nesse movimento. Então a maior parte dos seus principais porta-vozes aqui na questão da América Latina, né? Por enquanto ainda não há mulheres na liderança, né? É um movimento muito forte na América Latina e dentro da Igreja Católica. Então, os principais lideranças e porta-vozes são dentro da Igreja Católica. Entre eles, nós temos aí Gustavo Gutierrez, do Peru, Leonardo Boff e Hugo Asman, aqui no Brasil, José Miranda, no México, Juan Luís II, né, no Uruguai, e o espanhol João Sobrinho, em El Salvador. Saindo da teologia da libertação, e que também o ramo da teologia da libertação, nós temos no contexto também indo para o protestantismo, que a missão integral. A missão integral é um dos ramos também da teologia da libertação, né, dentro do protestantismo. Já entramos também no protestantismo na questão da teologia da prosperidade. Tá? Então nós vemos aqui, conhecido hoje como a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada em 9 de setembro de 1977 por Edir Macedo e R.R. Soares. No início ela chamava-se Igreja da Bênção. Após um ano foi modificado o seu nome, tá? Porque surgiu uma ex-funerária no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro, tá? A liderança era exercida por Soares, né? E por Macedo. Então, esses postos por suas características pessoais, né? Culminando em determinado momento a saída do Romildo, né? Que é o R.R. Soares. O pensamento dessa teologia, ela tem um lema chamado Pare de Sofrer, né? Ela é forte nas suas campanhas, ela tem um governo eclesiástico centralizado, tá? E ela exagera na cobrança de dízimos e ofertas. Tá? A sua institucionalização, ela vem com sessões de exorcismo, né? Pensamento positivo, né? Demoniza as outras denominações evangélicas, daí por diante. Então, ela vem dentro do contexto prosperidade, ela prega
uma prosperidade dentro do reino, falando que se você é próspero é porque Deus te abençoa e Deus só abençoa quem prospera e daí por diante. A igreja universal, ela surge desse contexto, também surge dela, através do R.R. Soares, a Igreja Internacional da Graça de Deus, né, que foi fundada em 1980, quando eles rompem. Então, Romildo Ribeiro Soares sai da IURD e cria a Internacional da Graça de Deus. Então, a teologia do seu pensamento, ela vem concentrando em São Paulo, né? Ela também é na teologia da prosperidade, seu pensamento é focado na cura, no exorcismo, na campanha, centrada também no televangelismo, o forte dela é o televangelismo, utiliza-se de muitos testemunhos fiéis. Então é um dos maiores públicos de TV hoje no Brasil, e a qual o seu maior público são idosos, mulheres pobres, né? Pessoal de pouca escolaridade, de algumas lideranças regionais, né? E a decisão dela é centrada no único líder. Tá? Nós temos aí o pai da teologia da prosperidade, que foi Kenneth Hagin. Então deve conhecer isso bem. Ele é um evangelista batista. Após ter migrado da Assembleia de Deus, tornou-se a ser evangelista itinerante em 1962. Então ele funda o seu primeiro ministério, que foi baseado em transes, baseado em visões, baseado em profecias e experiências sobrenaturais, e o forte, que é a cura. Então ele passa a ser um forte propagador dessa confissão positiva, né? E ele cria esse movimento da Palavra da Fé. E em 74 ele funda o Centro Bíblico Rema de Treinamento, tá? E forma discípulos através desse movimento Palavra da Fé. Então, quais são os aspectos fundamentais desse movimento? Deus é dono de todas as coisas e quer que seus filhos sejam prósperos. Então, através de Cristo, ele já liberou para o seu povo todas essas bênçãos. Então, esse é o fundamento dele. Deus é dono de todas as coisas, quer que seus filhos sejam sejam prósperos, e através de Cristo já liberou todas essas coisas, todas essas bênçãos. Então, para que você tenha acesso a isso, você tem que tomar posse pela fé através das ofertas. Então, prega o positivismo, uma ciência cristã, você confessa sempre bênção, entra nesse contexto a nova era, o espiritismo, a hipnose, o ocultismo, a batalha espiritual, e tudo o que você pensa e declara pode vir a ser uma existência dentro do contexto de prosperidade. Tá? Então, nós encerramos por aqui a nossa aula de teologia contemporânea. Foi só a ponta do iceberg, mas que dentro em breve nos veremos novamente. Tá? Fiquem na paz, um abraço, até o próximo vídeo aula.